Sejam bem-vindos ao nosso episódio 24 e o tema de hoje é Sua entrega precisa ser atual. E o texto bíblico de hoje está em Apocalipse 2, no versículo 5, que diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Eu quero trazer esse texto para você refletir nesse devocional, porque Deus ele não sustenta apenas memórias de intimidade, ele deseja a entrega do presente. Não adianta você achar que você vai viver de coisas do passado. Elas já passaram, elas não fazem parte do presente, elas não fazem parte da construção de hoje. Existe um perigo em uma maturidade aparente, e esse perigo é viver de experiências antigas, enquanto o coração esfria no agora. Então você fica lembrando das coisas que você já viveu em Deus, daqueles dias de tanto avivamento, de tanto poder, e esquece do que você tem que viver hoje. E o arrependimento, ele é um retorno consciente a esse lugar de alinhamento. É um lugar que todo cristão deveria visitar todos os dias. Realinhamento da vida, realinhamento da postura, realinhamento das emoções, realinhamento. É algo tão estranho às vezes e tão familiar ao mesmo tempo. E sim, você pode trazer à memória aquilo que te dá esperança ou te relembra as coisas antigas que você viveu. Mas essas coisas, elas não podem ser a base da sua espiritualidade hoje. Porque a familiaridade espiritual, ela pode gerar relaxamento interno. E o ser humano, ele tende a confiar no histórico, ao invés de avaliar o estado atual que ele está. E isso cria uma falsa sensação de estabilidade. E tudo bem você se lembrar do seu histórico, porque isso tudo faz parte de você. Mas você não deve se apegar nisso e ficar vivendo do seu passado. E eu quero aqui colocar 3 pontos na prática para você. E o primeiro é: reavalie honestamente sua vida espiritual atual. Como é que você está hoje? Você está vivendo do seu passado, da sua história, das suas experiências? Ou você está em busca de algo da parte de Deus no dia de hoje? O segundo ponto é: retorne práticas abandonadas por negligência. Isso é a coisa mais comum. No nosso dia a dia, nós acabamos nos dispersando e deixando as coisas importantes de lado. Então, retorne a praticar. O terceiro ponto é: volte a cultivar a sensibilidade espiritual diária. É muito importante que você volte a esse lugar, como no primeiro amor. O meu conselho para você hoje é: experiências antigas não substituem relacionamento atual. Então não adianta você achar que aquilo que você viveu vai te manter hoje firmado em Deus. Você precisa hoje do alimento de hoje. A experiência com Deus, ela precisa ser diária. Você precisa ter a sua vida de devoção. E a devoção, ela não acontece contando com a experiência de ontem. A devoção é de hoje. Para o nosso tempo de reflexão, eu quero deixar uma pergunta para você. Sua fé hoje está viva ou apenas sustentada por memórias? Anota aí com sinceridade no seu bloco de notas, com seu papel e sua caneta, e peça o Espírito Santo para te conduzir. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir.